Bom dia. Essa escada é uma bênção, né? A gente viu muitos pezinhos assim. Nosso ministério infantil está crescendo. Glória a Deus por isso. Eu gostaria de falar hoje sobre cilada. Já caiu numa cilada? Já caiu numa cilada? Existem ciladas que são muito difíceis de você enxergar. E eu quero falar sobre elas. Eu quero preparar o teu coração para você entender essas ciladas. Vamos em 1 de Reis. 1 de Reis 2. Primeira de Reis 2, 12. Primeira de Reis 2, 12. E Salomão se assentou no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Então veio Adonias, filho de Agite, a Batseba, mãe de Salomão, e disse para ela, de paz é a tua vinda? E ele disse, é de paz. Então disse ele, uma só palavra tenho para dizer-te. E ela disse, fala. Disse, pois ele, bem sabes o reino era meu. E todo Israel tinha posto a vista em mim, para que eu viesse a reinar. Ainda que o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque foi feito seu pelo Senhor. Tadinho do Adonias. Para você entender a história um pouquinho melhor, Adonias era filho de Davi. Era o filho mais velho. Antes, tinham 3 filhos, irmãos de Adonias, que tinham morrido. Absalão e outros. Eles tinham morrido. Então ele, por consequência natural, seria, pela lei, por ele ser o mais velho, que antigamente era assim, né, o filho mais velho que herdava tudo de seu pai. Adonias tinha por direito herdar. E ele, inclusive, fez uma festa. Nos versículos anteriores, em 2 Samuel, você vai ver que ele fez até uma festa para comemorar o reino que ele ia ganhar. Não, eu vou ser o futuro rei. Só que Davi, antes de morrer, chamou Absalão e falou, Absalão já tinha morrido. Chamou Salomão e falou, você vai ser o meu herdeiro, o meu sucessor. Você imagina o que aconteceu com o irmão dele. Imagina você está esperando que você vai ser o herdeiro. Não, porque a herança é minha. Por direito e por lei é minha. Mas Deus falou o coração de Davi e disse, escolhe Salomão. E assim Davi fez. E Adonias, como é que Adonias ficou? Ele tentou de todas as formas tirar o reino. E Salomão disse a ele, você está perdoado, eu não vou tirar a sua vida porque você está contra mim. Mas eu quero dizer para você que a próxima vez que você fizer isso,
você está me obrigando a tirar você e matar você. Porque você está contra a vontade de Deus. Antigamente era assim, né? Você tinha um inimigo, matava. Estava falando isso hoje, eu estava falando, gente, era tão fácil ter inimigo antes. Tem um inimigo? Mata. Está resolvido o teu problema. Né? Falei, e agora na era da graça? E na era de 70 vezes 7? E na era de você estar sempre tendo que perdoar? Era tão mais fácil antes, eu não tinha que pensar. Pisou na bola, morre. Ok? Mas Adonias, ele não se resignou no coração dele de aceitar a vontade de Deus para aquela situação. Ele dentro dele, dentro profundamente dele, questionava, puxa, eu era que era a pessoa para ocupar aquele lugar. Então Davi morreu, o pai dele. Em vez de ele ficar no luto, em vez de ele chorar pelo pai dele, o que ele fez? Ele foi conversar com a mãe de Salomão. A mãe de Salomão, aquele que ia receber o trono, aquela pecadora e tal, Batseba, né? A mãe de Salomão. E olha o que um homem puro pede. Só uma petição no 16. Assim que agora uma só petição te faço. Não me rejeites. E ela lhe disse, fala. E ele disse, peço-te que fales ao rei Salomão, porque ele não rejeitará o que você está dizendo, que me dê por mulher a Abisag, a sunamita. Abisag foi a mulher que cuidou da velhice de Davi. Sabe como é que é? Davi tinha um harém. E ela, inclusive, era virgem. Permaneceu virgem. E quando ele era velho, cuidou dele. Então, ela pertencia ao harém de Davi. A mãe de Salomão imediatamente pensou, naquela época não tinha Romeu e Julieta. Mas pensou assim, que casal lindo. Ele deve estar apaixonado por essa menina. E o fato dela pertencer ao harém de Davi, ele não pode se aproximar dela. Imediatamente foi até Salomão. Chegou até Salomão, seu filho, e disse, lá no 19, assim veio Batseba ao rei Salomão a falar-lhes por Adonias. E o rei se levantou a encontrar-se com ela e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono e fez por cadeira para a mãe do rei, e ela se assentou à sua mão direita. O rei Salomão, honrando a mãe dele, disse, por favor, mãe, você quer falar comigo? Se senta aqui à minha direita. Você é minha mãe. Você é do meu coração. Eu quero ouvir o que você tem para dizer. Então disse ela, só uma pequenina petição te faço. Não me rejeites. E o rei lhe disse, pede, minha mãe, porque te não farei virar o rosto. E ela disse, desse Abisag, a sunamita, a Adonias, teu irmão, por mulher. Então respondeu o rei Salomão e disse à sua mãe, e por que pedes Abisag, a sunamita, para Adonias? A mãe não tinha noção de como ela estava sendo manipulada. Ela não tinha noção do que Adonias na verdade queria. Porque o que Adonias queria
Estava dentro do coração dele. Ninguém sabia. Porque a maldade do coração das pessoas, quem consegue perceber? Só Jesus. Só Jesus e aqueles que ele deu o dom de revelação. Porque Jesus, quando estava no poço, ele viu o coração. E todos os momentos que Jesus, e todos os evangelhos que você vai ler, Jesus conhecia a intenção do coração daquelas pessoas. Então, Deus deu o dom de conhecer os corações das pessoas a Salomão. Sabe por quê? Porque quando Salomão ouviu aquilo, ele não olhou para a mãe dele como um pedido da mãe. Ele olhou para a mãe dele e falou, e sentiu o que está por trás disso. O que está por trás disso? Você já imaginou uma pessoa como a sua mãe chegar para você e te pedir uma coisa? Em algum momento você pensou, eu vou pensar sobre o que está por trás disso. Ou talvez uma grande amiga sua. Ou talvez uma pessoa que tem acesso ao seu coração. E esse é o ponto. Existem pessoas que têm acesso ao seu coração. E que muitas vezes o inimigo vai usar para fazer você ouvir essa pessoa e fazer você tomar decisões erradas. Em cima daquilo que aquela pessoa que você ama tanto está falando. Então é muito importante nós entendermos que as pessoas que ficam perto do nosso coração também podem ser usadas pelo mal. E magoar a gente. Não magoar porque elas fazem alguma coisa, mas porque elas não sabem que elas podem ser usadas pelo mal. Para fazer você tomar decisões erradas. Da mesma maneira que essas pessoas podem fazer você fazer o bem e fazer você conseguir resolver as situações irresolvíveis. Por exemplo, a minha mãe me deu a ideia de fazer uma escada assim. Amém para ela. Foi ela numa conversa simples que eu passava assim, eu passei um ano para decidir isso, porque eu queria fazer tudo certinho, porque tem que pedir permissão, porque tem que não fazer, porque a escada não pode sair, porque... Não. Ela falou, por que você não tira? Tira, depois pede permissão para a escada ficar. Sabedoria de mãe é um problema, né? E eu segui, funcionou, como vocês podem ver. Agora a gente tem mais espaço na igreja. Isso não é uma bênção? Pois é, foi fruto de uma conversa que eu tive com ela, que toda segunda ela me liga para falar sobre o culto. Então, espiritualmente, você precisa cercar dessas pessoas que vão ajudar você a tomar as decisões certas. Mas também você tem que tomar cuidado com as pessoas que podem falar coisas com você, que vão fazer você entrar num caminho errado. E creia, são as pessoas que têm acesso ao seu coração que vão fazer isso. Salomão, no seu discernimento espiritual, porque Salomão tinha um discernimento espiritual muito forte. Ele tinha um dom de revelação tão profundo que ele viu a situação e ele falou para a mamãe, você sabe e tem um entendimento disso que você está me pedindo? Logo ele viu a intenção do coração de Adonias, ele viu a intenção do coração e ele disse, pede também ele o reino, porque é meu irmão maior. Para ele digo, e também para Abiatar, sacerdote, e para Joabe, filho de Zeruia, que eram as pessoas que estavam perto deles. Agora, pois, vive o Senhor, que me confirmou, e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e que me tem feito casa, como tinha dito, que hoje morrerá Adonias.
Ele viu. Pastora Virgínia, qual é o problema dele querer ficar com uma mulher apaixonada? Ele apaixonado. Quem pode impedir esse relacionamento? Qual o problema desse relacionamento? O que você pode me dizer que um relacionamento assim puro? Era solteira ele também. Todos puros. Ela era virgem. Tão puro ele. Mas acontece que ela fazia parte do harém de Davi, pai dele. E naquela época, quando você herdava alguma coisa do seu pai, você tomava posse disso. E o que queria dizer a atitude dele ficar com a mulher do harém do pai dele? Como Salomão conseguiu enxergar tão longe? Como o dom de revelação, o dom de conhecer o coração das pessoas podem destruir armações totalmente camufladas, não visíveis aos olhos, aos nossos olhos. Não são visíveis. As coisas que o inimigo faz sobre a sua vida, você não pode ver. Mas Deus, Ele olha longe. E Ele vai destruindo. E Ele vai dando a você o conhecimento daquela situação e o cuidado que você tem que ter naquela situação. E eu digo a você, se existe algo maior na minha vida, e algo que eu quero preservar pelo resto da minha vida, é enxergar. É tão importante você enxergar, você vê. Porque quando você vê com a luz de Deus as coisas do Senhor, as ciladas são destruídas e você vê essas ciladas sendo destruídas na sua frente. Mas algo aconteceu com Salomão. Ele não deixou que o coração dele fosse maior do que o discernimento de Deus sobre a vida dele. Então precisamos aprender esta lição. Precisamos aprender a lição de que o nosso coração não pode ser maior do que o nosso discernimento. Porque se o nosso coração comandar as nossas vidas, as armadilhas que o inimigo vai usar, acredite, vai vinda das pessoas que você mais ama, que tem acesso ao seu coração. Então Salomão nos deixou um legado, um aprendizado tão profundo. Teu coração tem que estar distante do discernimento de Deus. Porque se você coloca o teu coração na frente do discernimento de Deus, você vai ser guiada pelos sentimentos. Você vai ser guiado pelas coisas que você acha, as coisas que produzem o seu coração. E o coração é enganoso. Mas meu Deus, você me criou com o coração. Eu quero usar meu coração. Sim, use o seu coração para sentir. Use o seu coração para amar. Use o seu coração para ajudar o próximo. Mas não use o seu coração para discernir. Porque o discernimento tem que vir de Deus. Só Deus nos dá o discernimento. E aí você pensa, poxa, coitado do Adonias. Coitado do Adonias. Ele era o mais velho, ele que tinha por direito.
Mas quem decidiu que fosse Salomão foi Deus. Deus conhecia o coração de Adonias. Olha aí a maldade de Adonias. O tempo todo querendo usurpar o reino do irmão. Deus conhecia o coração de Adonias. Será que Adonias, com a maldade que ele tinha, ele ia continuar seguindo o Senhor? Será que Deus não estava vendo muito mais longe o que é capaz Adonias? Será que Deus não estava vendo o que Adonias faria com o poder? Porque o poder corrompe. Sabia? Quem conhece pessoas que foram corrompidas pelo poder? Eu conheço muitas. O poder corrompe. O poder faz você querer mais. O poder faz você passar por cima das pessoas. O poder faz você mentir e trair as pessoas que mais amam você. O poder faz você querer mais. Mas se esse poder não te foi dado, Deus não deu a Adonias o poder de estar e ser um rei. Então, se Deus não está te dando um lugar de ser rei, não queira ser rei, porque teu coração, em sendo, provavelmente vai cair. Então a gente precisa entender o nosso lugar e os nossos limites. Porque quando você é confrontado pelo mal, é algo que você precisa saber muito dentro de você. Eu conversei essa semana com um pastor. E ele me disse, pastora Virgínia, um pastor que está me escutando toda semana, ele disse, não existe dom de revelação. Dom de revelação é adivinhação. Meu Deus, são 20 anos ouvindo a mesma coisa. Eu fiquei tão chocada. Eu fiquei chocada que quanto mais a pessoa lê a Bíblia, menos ela conhece de Deus. A Bíblia não é um lugar onde você tem que julgar o que você não conhece. Você não pode julgar uma coisa que você não conhece. Que você não tem intimidade. Você precisa conhecer intimidade com Deus para você entender o que é o mundo espiritual. Você precisa saber como é que Jesus revelava dentro das pessoas. Por que nós não podemos fazer a mesma coisa hoje? Por que não pode acontecer mais cura? Por que Deus não pode falar no teu coração? Por que você não pode se libertar mais? Por que eu tenho que viver só lendo o que Deus fez com os outros no passado? Essa mesma pessoa foi a pessoa que caiu em pecado de uma forma tão forte e tão miserável. E dentro de mim, Pai, quando uma pessoa pega a lei, ela está se preparando para cair. Porque não tem o discernimento. Porque não vive pelo Espírito. Vive pela lei. E pela lei, todos aqueles que vêm, tem que ficar longe de você. Porque as pessoas que vêm você. E você não quer você não quer ser visto. O Espírito Santo revela. E você não quer ser revelado. Quando você está em escuridão, quando você está nas trevas, você quer se esconder. Você não quer ser exposto. E as pessoas pegam e vão querer se esconder na lei. Porque se você fizer isso, você vai estar em pecado. E se você fizer aquilo, você vai morrer. E se acontecer isso, Deus vai jogar um raio em cima de você. É isso, Deus. É esse o Deus que eu amo? Nunca.
Não é. Deus vai me julgar pelo meu coração e Deus vai me limpar pela minha necessidade de querer ser curada. Então, se você fosse um Adonias, se em algum momento você for Adonias na sua vida, e você invejar aquilo que o próximo tem, em que você quer manipular aquela pessoa para você obter aquele fim ilícito, se em algum momento você for Adonias, peça por cura. E o meu Pai, o Deus do impossível, há de te curar. Mas se você também passar pelas situações na sua vida em que Deus te colocou uma responsabilidade, como Salomão tinha. Salomão tinha que ter paz no reino dele e separar a luz das trevas. E a primeira coisa que ele teve que aprender é tirar o coração dele das decisões que ele estava tomando. Então, se um dia na sua vida você tiver que tomar decisões, como Salomão teve que tomar decisões, tira os seus sentimentos e discina pelaquilo que Deus está falando com você. Amém? Era isso que Deus queria falar. Em nome de Jesus, se você conhece alguém, ligue para essa pessoa. Que esse é o dom da nossa igreja. Esse é a visão da nossa igreja. Revelar os corações. E assim vai até eu morrer. Em nome de Jesus. E eu quero dizer a vocês que às vezes essas pessoas realmente precisam de respostas. E elas podem obter essa resposta através do seu amor e cuidado. E a sua visão de trazê-las para ouvir de Deus. Amém?